uma das dúvidas mais comuns é sobre o ascendente. Aquela história de que depois dos 30 anos você vai ser o ascendente ou você vai vibrar mais a energia do ascendente do que a energia do signo solar. Isso não existe. Eu não sei de onde tiraram essa afirmação, mas o mapa astral ele tem que ser integrado. Todos os posicionamentos eles têm que integrar um ao outro, eles têm que se relacionar e você é algo que é mais do que a soma dessas posições, é uma dinâmica e você pode, em alguns momentos da sua vida, entender que você é muito taurino realmente na relação com o dinheiro, mas é pouco taurino na relação com os amores, porque você não é ciumento, você não é controlador, e que o teu ascendente em Sagitário te deixa um pouco mais arrojado do que a maioria dos taurinos costuma ser. Você tem, na verdade, uma série de posições, de influências, de características, às vezes muito contraditórias. Todos nós temos um pouco dos 12 signos, que isso é um dado importantíssimo. Mesmo aquele signo que te incomoda, mesmo aquele signo que você torce o nariz para algumas das qualidades do signo, você tem ele dentro do seu mapa astral. Por isso é que a gente não pode, inclusive, cortar alguém, tirar alguém da nossa vida a priori porque pertence a um determinado signo. Isso é uma bobagem sem tamanho, porque um signo ele pode se expressar de muitas formas diferentes, né? Além da complexidade do mapa, porque você pode ter, por exemplo, pessoas que têm, inclusive, a energia do signo solar bastante bloqueada, porque tem um outro planeta que diz uma outra coisa, que traz uma outra influência e que bloqueia a expressão do signo solar, que minimiza a expressão do signo solar, e isso pode ser positivo, isso pode ser negativo, depende do contexto. Além da complexidade do próprio mapa astral, um signo ele pode se expressar de muitas formas diferentes. Então, eu acho que uma das boas perguntas em relação ao ascendente, em relação ao signo solar, em relação ao signo da lua, enfim, qualquer posição, como é que ele se manifesta, né? Que tipo de aquário é esse? É o aquário da tecnologia? Você tem um número grande de aquarianos que são absolutamente conservadores em relação à vida pessoal deles, mas que são grandes gênios na área de tecnologia e comunicação. Que tipo de Sagitário é esse? É o Sagitário que ama a natureza, é o Sagitário que tem cavalos, é o Sagitário que é engenheiro agrônomo, ou é o Sagitário que é juiz de direito, que fala 5 idiomas, ou ainda um outro tipo de Sagitário que colocou as botas e rodou o mundo e não tem raízes? Né? Eu tenho uma brincadeira que eu digo que nem todo ariano é nervoso e ansioso, nem todo taurino é avarento, nem todo geminiano é tagarela e fofoqueiro, nem todo canceriano está preso ao passado, nem todo leonino tem o rei na barriga, nem todo virginiano tem mania de limpeza, nem todo libriano quer casar, nem todo escorpião é vingativo, nem todo sagitariano roda o mundo, nem todo capricorniano é carreirista, nem todo aquariano é louco e nem todo pisciano quer se matar. Porque esses são os clichês que a gente tem para os 12 signos, que são divertidos para a gente estar brincando com eles, mas que não correspondem à verdade. Voltando para a questão do ascendente. O ascendente ele é extremamente importante. Ele é o signo que recebe você no momento do teu nascimento. Ele é o signo que fala da natureza, como se diz, do momento. Então, é muito comum que os filhos primogênitos tenham o ascendente em Capricórnio, ou tenham o ascendente em Virgem, porque muitas vezes a preocupação desse pai e dessa mãe é sinônimo de responsabilidade, que é uma palavra-chave de Capricórnio, e das preocupações de como que funciona, né? Como é que a vida vai funcionar com a chegada desse bebê. Como é que as coisas funcionam, como é que as coisas vão funcionar com a chegada desse primeiro sujeito, que às vezes é o primeiro sobrinho, o primeiro
filho, o primeiro neto, e aí isso marcaria o ascendente em Virgem. Se o ascendente rege o momento em que você é recebido, ele não pode se manifestar depois dos 30 anos. O que talvez essas pessoas queiram dizer é que vai existir, de acordo com o teu processo de amadurecimento, a capacidade de você integrar todas as posições planetárias, mas você não vai vibrar mais o ascendente depois dos 30 anos. Existem crianças, eu vi crianças, e é por isso que existe uma diferença muito grande de estudar astrologia e de fazer astrologia, porque você começa a ver como é que a coisa funciona na prática. Eu vi crianças que manifestavam o ascendente com 2 anos de idade de uma maneira super vigorosa. Eu já falei na gravação que a gente manifesta muito mais a lua, que é símbolo da infância, da relação com os pais, do que qualquer outro posicionamento. Mas o ser humano é uma caixinha de surpresas. Você nunca tem uma regra, você nunca sabe exatamente como que aquela pessoa vai se manifestar. Você pode estudar, você deve estudar o mapa antes, mas é bastante comum que você se surpreenda, que o outro quebre um pouco as regras, e não precisa ser aquariano para isso. E se mostre, talvez pela influência do pai, talvez pela influência da mãe, pela influência da geração, pela influência da mídia, ou até por uma disposição dele. Ele resolveu, ele teve o livre-arbítrio, consciente ou inconsciente, de estar usando uma determinada posição planetária que você não esperava que fosse tão forte quando você estudou o mapa. Né? A gente tem que ter um jogo de cintura muito grande, porque a gente está lidando com o ser humano. Você nunca pode ir, isso é um erro fatal para quem está começando a estudar astrologia, você nunca pode ir do mapa para a pessoa, você tem que ir da pessoa para o mapa, porque a pessoa é a vida que está se manifestando ali na tua frente, você está tentando estudar essa pessoa, essa manifestação da vida, esse pedaço do céu encarnado através do mapa astral. Não é porque alguém é leonino que precisa ser vaidoso, quer dizer, então você vai brigar com seu irmão leonino porque ele precisa ser mais vaidoso porque ele é nascido em leão. Depende da estrutura do mapa. Eu vou fazer um vídeo depois para falar sobre os nodos lunares, que tem muito material. Existem pessoas que estão aprendendo a ser o signo solar. Vou dar um exemplo rapidinho. Os virginianos nascidos em 1979 estão aprendendo a ser virginianos, porque o nó do norte está em Virgem. Então, tem todo um aprendizado, e eles têm Júpiter em Virgem, que ajuda bastante. Mas você muitas vezes encontra virginianos nascidos em 79, daqui a pouco vão fazer 40 anos, que ainda estão no processo de definição de carreira, de tentativa de saber se é isso mesmo que eles vão fazer, se é esse caminho que vai trazer satisfação profissional para eles, porque esse é o desafio deles. Os arianos nascidos em 1968, que tem o nó do norte, Saturno em Áries. Você tem arianos, às vezes, extremamente doces, extremamente fáceis nos relacionamentos, se queixando que eles se dão demais e recebem muito pouco, porque o nó do sul está em Libra, porque Saturno e o nó do norte está em Áries, mostrando quanto é difícil para eles vibrarem essa energia mais agressiva, mais incisiva, dependendo da estrutura do mapa e até pela idade que já tem. Alguns conseguiram vencer esse desafio, outros não. Existe um livro que eu queria sugerir para vocês, que não tem nada a ver com astrologia, mas que eu acho que ajuda muito, que é um livro do James Hillman, chamado Código do Ser, que às vezes fica esgotado, acho que a editora Objetiva, porque o Hillman diz exatamente o que o astrólogo acredita, que para além das influências da geração a que você pertence, além das influências da família onde você foi criado, você tem algo que é seu e que é o mistério de cada um de nós. E isso para a astrologia é muito importante, porque você vai ter, no caso dos gêmeos que eu citei, que tem o mesmo mapa astral, porque 1 minuto de diferença é um tempo muito pequeno, que vão ser criados pela mesma família,
e os univitelinos obrigatoriamente do mesmo sexo, eles vão, às vezes, se manifestar, talvez até por uma necessidade psíquica mesmo, de diferenciação. É como se um usasse o lado yin do mapa e o outro o lado yang. Então, você tem um que expressa Sol e Marte, e você tem o outro que expressa Lua e Vênus. Então, vai ficar expressando mais a parte sensível, receptiva do mapa, e o outro a parte mais enérgica, mais incisiva, mais expansiva do mapa. Isso é o que a gente vê. Quando é o melhor momento para fazer um mapa astral? Qualquer momento. Muitas pessoas ficam ansiosas aguardando a virada do aniversário, e aí como o ser humano cria coisas, né? Tem aquela coisa assim, eu só posso fazer o mapa astral 3 dias depois do aniversário, tem que ser feito na véspera, e o sujeito não consegue agenda. Você pode fazer o teu mapa astral quando você quiser, porque a abertura do ciclo não se dá apenas na virada do aniversário, e nem na abertura de 1º de janeiro, e nem no 21 de março, que é a abertura do ciclo zodiacal. O aniversário é muito importante. Fazer um pouquinho antes do aniversário pode ser interessante, porque você dá para o teu cliente o momento exato da virada de aniversário. Então pode ser um momento para ele fazer uma meditação, para ele fazer uma oração, pedindo aquilo que a Revolução Solar mostra, que é um dos mapas de previsão. Se ele não conseguiu vir antes do aniversário, você pode dar outros momentos para ele que sejam favoráveis para ele meditar, para ele pedir coisas boas para ele mentalizar as suas intenções. A cada 28 dias, a Lua cruza o nosso ascendente. Então, a cada 28 dias, a gente pode fazer uma meditação, é uma abertura de ciclo novo, porque qualquer planeta cruzando o ascendente, ele abre um ciclo novo. O ascendente, como ele é a porta de entrada do mapa, como ele é o cartão de visita do mapa, como ele é o modo como você se apresenta para as pessoas, o movimento do ascendente é esse aqui. É como que você se apresenta para as pessoas, tanto que é muito mais fácil perceber, adivinhar, que é uma palavra que eu não gosto muito, o ascendente de alguém do que o signo solar. Porque o signo solar tem a ver com destino, ele pode ser menos evidente. O ascendente ele é mais aberto, ele é mais visível. Lógico que ele pode ser modificado, fazer astrologia não é tão fácil assim. Ele pode existir um planeta enviando um aspecto para o ascendente, por quadratura ou por trígono, que modifique a energia do ascendente. Mas, em princípio, você saca mais o ascendente. Ele é muito espontâneo, vamos dizer assim. Uma vez me perguntaram se o ascendente podia ser uma máscara que a gente usa. Essa colocação é muito ruim. O ascendente não é uma máscara. Ele é o teu cartão de visita. Ele é como você interage com as pessoas, como que você estabelece essa troca com o mundo à tua volta. Se for um ascendente em Capricórnio, que é mais fechado, se for um ascendente em Escorpião, que também pode ser mais tímido, isso tem muito a ver com a primeira impressão. Depois você pode quebrar o gelo e descobrir que aquela pessoa é muito mais solta, muito mais dada do que você tinha imaginado na primeira impressão. Então você pode fazer o mapa astral no momento que você estiver necessitando desse mapa astral. Você pode vir pela curiosidade, você pode simplesmente pela curiosidade de saber como é que funciona e o que o mapa astral pode te trazer. Você pode vir para encontrar respostas bem específicas, bem objetivas para os problemas que você está vivendo. Mudo ou não mudo de emprego, suporto ou não suporto meu chefe, guardo dinheiro ou torro dinheiro tirando um ano sabático e viajando para realizar um sonho que eu tenho. Você entra em crise, você tem necessidades, você precisa de respostas em qualquer momento. E aquilo que a gente chama de trânsitos e progressões, que são as técnicas de previsão dentro da astrologia, que dão para você a possibilidade de compreender o momento que você está vivendo, um trânsito de Urano
pela lua do seu mapa astral, que é um dos maiores trânsitos de mudança que alguém pode receber na vida, não vai acontecer necessariamente na véspera do seu aniversário ou uma semana depois. Pode acontecer 4 meses, 6 meses, 7 meses depois do seu aniversário. Então, sentiu necessidade de fazer o mapa astral, você faz. A maioria das pessoas fazia uma vez por ano, quando a vida era mais previsível. Hoje em dia, meus clientes vêm a cada 6 meses, para a gente estar fazendo uma releitura e ir acompanhando, porque o mundo em que a gente vive é um mundo regido por Urano, é um mundo de tecnologia, de comunicação, de agilidade, as coisas mudam. Fazer astrologia hoje requer do astrólogo um jogo de cintura, uma flexibilidade muito maior, porque o imprevisível está por toda parte, é um mundo de surpresas, então eles vêm a cada 6 meses. Antigamente era uma vez por ano, mas na verdade você pode fazer quando você quiser. Tem pessoas que estão passando por um momento um pouco mais tranquilo, às vezes vem a cada 2 anos. Existe um tipo de pessoa que vai descobrir no mapa astral que não pertence ao signo que sempre acreditou pertencer a vida inteira. Pertence a um signo antes, ou pertence a um signo depois. São os nascidos na cúspide, os nascidos na virada de um signo para o outro. Isso existe. E, na verdade, essas pessoas elas vão incorporar, elas vão receber, elas vão absorver e expressar as influências dos 2 signos. Então, por exemplo, 22 de setembro, tem librianos e virginianos nascidos em 22 de setembro. Você precisa descobrir a hora exata, latitude, longitude, fuso horário, para saber se o Sol já está marcando em Libra, 0 grau de Libra, 0 grau 30 minutos de Libra, ou não. Ou se ainda é final de Virgem. Só que o céu é movimento. Todas as progressões que são técnicas de previsão desse Sol para frente vão trazer a energia de Libra. Você vai ter um virginiano um pouco mais paciente do que a maioria dos virginianos. Se outros aspectos, se outras posições ajudarem nessa leitura. Tem mapas muito curiosos em que o Sol é na virada de um signo para o outro, ou no início, né, que aí pega o signo anterior, e também o ascendente é na virada, 29 graus, 27 graus, já é 26 graus, já é cúspide para o próximo signo, e a Lua é 3 graus de Leão, 3 graus de Câncer, e que pega o signo anterior também. Essas pessoas têm uma riqueza muito grande em termos de personalidade. Não tem que ter a preocupação, você sabendo que o teu Sol está marcado a 0 grau, 30 minutos de Libra, é Libra. O Sol está em Libra, mas ainda com muitas influências do signo de Virgem. Eu acredito que é muito bom que alguém seja nascido na cúspide, porque você vai ter um jogo de cintura maior, você não vai ter nenhum tipo de rigidez, você vai estar você expressa a própria transição do céu, você expressa a transição da vida. O mapa astral, ele é uma proposta de mudança, a vida é uma proposta de mudança, movimento, mudança, caminho para frente, passado, presente e futuro, você tem isso dentro do mapa astral, para que a gente possa se tornar melhor e para que a gente possa conhecer aquilo que a gente veio conhecer e continuar evoluindo como ser humano.